Olá pessoal, vamos prosseguir a nossa caminhada continuando o estudo do julgamento de casos repetitivos. Conforme eu expliquei no primeiro bloco, a gente vai examinar o tema a partir de 5 premissas. A primeira nós já vimos: julgamento de casos repetitivos é um gênero de incidentes de competência de tribunal, que formam um microsistema, né? Gênero composto por espécies, e essas espécies formam um microsistema de julgamento de casos repetitivos, artigo 928. Agora, vamos ver a segunda premissa. E a segunda premissa é a seguinte: o que significa caso repetitivo? O que significa caso repetitivo? O que é que se repete? O que é caso para fins de repetição? Então vamos entender o que é isso. E para entender o que é caso para fim de repetição, vamos dar uma olhada de novo no artigo 928 do CPC. Aqui em cima, né? Aqui em cima. Ou ali, né? Na verdade aqui. 928. Repare. Parágrafo único do 928. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Tem por objeto questão de direito material ou processual. Aí a gente já percebe o seguinte, que caso repetitivo, na verdade, significa questão repetitiva. Questão repetitiva. O julgamento de casos repetitivos, na verdade, é um julgamento de casos, de processos, em que uma mesma questão se repete. No caso, uma questão de direito. De direito. Voltando. Quando uma mesma questão de direito, que pode ser de direito processual ou de direito material, uma mesma questão de direito, processual ou material, se repete em diversos processos, ocorre o fenômeno que autoriza a instauração do julgamento de casos repetitivos. O que se repete, portanto, é uma mesma questão de direito, processual ou material. Rigorosamente, não é propriamente demanda repetitiva, como, por exemplo, é a designação do IRDR. Veja que na designação do IRDR você fala em demanda repetitiva. Não é necessariamente que a demanda seja repetitiva. O que tem que se repetir é a questão de direito discutida nos casos, nos processos. Então, se houver pluralidade de processos em que uma mesma questão de direito se repita, isso justifica a instauração do IRDR. E aí do IRDR ou do julgamento dos recursos extraordinários repetitivos. E autoriza a instauração do julgamento de casos repetitivos. Eu vou mostrar para vocês. Percebam. O parágrafo 928 ele é expresso ao dizer que essa repetitividade pode dizer respeito a questões processuais ou questões materiais. Então vamos lá. Vários contribuintes estão em juízo discutindo a constitucionalidade de um mesmo tributo. Nós temos aí uma mesma questão de direito material repetitivo, a mesma questão de direito material que se repete. Os casos são semelhantes, as demandas são semelhantes, as demandas são homogêneas, elas se parecem claramente, porque são contribuintes de uma mesma fazenda pública, discutindo a constitucionalidade de um mesmo tributo. Então, as causas se assemelham e a mesma questão de direito está em todas elas. Essa hipótese é uma hipótese, digamos assim, clássica. É uma hipótese clássica de processos repetitivos. E, evidentemente, permite a instauração de julgamento de casos repetitivos. Agora, imagine um caso de causas completamente diferentes entre si. Uma causa de família com uma causa locatícia e uma causa tributária. Causas completamente diferentes. Mas, em todas elas, se discute se cabe agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória sobre competência. Então, teve uma decisão interlocutória sobre competência numa causa de locação, teve uma decisão interlocutória sobre competência numa causa de família, teve uma decisão interlocutória sobre competência numa causa tributária. As causas são completamente diferentes. Mas a mesma questão de direito processual surge. Cabe ou não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre competência? Então você tem causas absolutamente diferentes, mas uma mesma questão de direito processual se repete em todas elas. Também nesse caso cabe instauração de julgamento de casos repetitivos. Perceba, vai caber a instauração de julgamento de casos repetitivos em uma situação em que as causas são diferentes, mas a mesma questão de direito se repete. Então, rigorosamente, o que se exige para instaurar o julgamento de casos repetitivos não é que as causas sejam semelhantes. As causas podem até ser diferentes. O que se exige é que haja uma mesma questão de direito que esteja sendo debatida em diversos processos. Então você tem vários processos que discutem a mesma questão. Se essa questão é uma questão de direito processual, se a questão é uma questão de direito material, não tem relevância, porque qualquer uma delas pode. É o que diz o parágrafo 1928. Mas perceba, tem que ser questão de direito. De direito. O que significa isso? Significa que não pode haver IRDR, não pode haver recurso especial extraordinário repetitivos para discutir questão de fato comum. A identidade da mesma questão de fato não permite instauração de IRDR, não permite instauração de julgamento de casos repetitivos. Só a identidade de questão de direito. Esse é um problema do nosso ordenamento, do meu modo de ver, é um problema. Deveria ser possível a instauração desses incidentes para a solução de questão de fato. Do meu modo de ver, deveria ser possível. Esse é um tema que se debate bastante. Mas aqui eu quero fazer algumas ponderações. É importante nesse momento vocês ponderarem, anotarem isso que eu vou dizer. O problema de como resolver a mesma questão de fato que se repete. Por exemplo, se determinado acidente ocorreu. Saber se determinado acidente ocorreu é uma questão de fato. Saber se determinado produto é cancerígeno é uma questão de fato. Não é uma questão de direito. Saber se determinado produto faz mal é uma questão de fato. E às vezes a discussão sobre esse produto está em diversos processos. Então não é a mesma questão de direito, é a mesma questão de fato. O sistema, lendo o artigo 928, você não tem como resolver essa identidade de questão de fato. Mas, duas observações. Primeira observação. Muita gente na doutrina, inclusive eu, defende que a centralização de processos repetitivos, aquela que nós vimos no primeiro bloco, e que se refere à cooperação judiciária, lá no artigo 69 do CPC, lá a centralização de processos repetitivos que decorre de um ato de cooperação judiciária, ela pode servir à solução de questões de fato comuns. Você pode centralizar os processos repetitivos para a definição de uma questão de fato comum. Não é por IRDR, não é por recurso especial extraordinário repetitivo. Seria por centralização de processos repetitivos. No contexto da cooperação judiciária, que é um outro assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se alguém perguntar como resolver para solucionar uma mesma questão de fato que se repete, você vai dizer, olha, por julgamento de casos repetitivos não dá. O sistema não previu essa possibilidade. Mas há quem defenda que pela via da centralização de processos repetitivos, por cooperação judiciária, isso seria possível. Então fica aqui essa primeira observação. E a segunda observação é a seguinte, que é uma observação mais profunda. Por conta do rompimento da barragem de Mariana, e houve aqueles processos todos, com milhares de ações de indenização por problemas relacionados ao fornecimento de água, houve instauração de IRDR para definição de
para definição de uma indenização por dano moral pela falta de água, nos milhares de processos que estavam pendentes. Perceba que aí nós estamos numa zona cinzenta do que é uma questão de fato, do que é uma questão de direito. Indenização. Saber quanto... Fixar um valor de indenização pela falta de água não é bem uma questão de direito, porque é uma indenização, portanto, um valor corresponde ao prejuízo que a pessoa sofreu. E prejuízo é um problema de fato. Prejuízo é um problema de fato. Então, a realidade é que esses IR10 foram julgados para definir a indenização por dano moral, o que é uma espécie de adaptação do julgamento de casos repetitivos para essa realidade, que foi a realidade muito peculiar do rompimento da barragem de Mariana, que gerou mais de 60 mil processos. O judiciário teve, diante dessa contingência, de ser um pouco mais criativo e desenvolver o instituto do IRDR, que é uma espécie de julgamento de casos repetitivos, para fixar uma questão que é uma questão de fato repetitivo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, eu quero que você note o seguinte ponto. Pela letra da lei, não cabe julgamento de casos repetitivos para questão de fato. Não cabe. Isso é certo. Mas já aconteceu no Brasil de tribunal aceitar IRDR, que é uma espécie de julgamento de casos repetitivos, para definição de valor de indenização por dano moral. Isso precisa ser pontuado numa eventual prova oral, numa prova escrita. É uma postura que a gente pode dizer assim, completamente, que aplica o CPC literalmente? Não. É controvertido? É bem controvertido. É simples? Não é simples, mas é fato que aconteceu. E isso pode apontar uma diretriz de os tribunais adaptarem, flexibilizarem um pouco essa exigência. Pelo menos para o IRDR, porque o IRDR costuma ser um incidente instaurado em tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, que lidam com as questões de fato com mais facilidade do que os tribunais superiores, que não foram pensados para isso. Então, voltando, caso repetitivo significa questão de direito repetitivo. Os processos onde a questão de direito se repete podem não ser homogêneos, podem ser processos que digam respeito a casos distintos, mas uma mesma questão de direito se repita, como acontece nos casos de repetição de questão de direito processual. Então é importante fazer esse registro também. E, muito importante, não há restrição de tema. Ou seja, é qualquer questão de direito, seja de direito de família. Pô, Fred, cabe IRDR para a questão de direito de família? Cabe. Seja de propriedade industrial. Pô, cabe IRDR para propriedade industrial? Sim, se houver repetição de uma mesma questão relativa a direito industrial. O direito da propriedade industrial se repetindo, cabe. Eu mesmo tive um caso, como advogado, fui contratado para fazer um parecer, um caso que envolvia IRDR em matéria de propriedade industrial. E o IRDR foi admitido no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eu dei até um parecer nesse caso. Claro que vai caber IRDR para os casos clássicos de repetição, né? Matéria tributária, matéria previdenciária, matéria consumerista. Casos clássicos em que há repetição de processo. Saúde pública, né? Direito da saúde pública. Um dos primeiros IRDRs do Brasil envolvia fornecimento de medicamento. Havia várias ações para fornecer determinado medicamento e IRDR para poder tratar disso. Funcionalismo público. Não há restrição de matéria. Isso é muito importante. É qualquer questão de direito, material ou processual, que se repita. Qualquer uma. Isso é importante porque se a gente pensar que não cabe, pela letra da lei, embora isso seja controvertido, não cabe ação civil pública em matéria tributária, pela letra da lei de ação civil pública não cabe,
Podem lhe perguntar, IR/DR em matéria tributária cabe? Cabe. Não há restrição. Então, essa é a segunda premissa para compreender o julgamento de casos repetitivos. Compreender qual é o seu objeto. E o objeto é resolver, solucionar uma questão de direito processual ou material de qualquer natureza que se repita em diversos processos pendentes. Beleza? Agora é hora de encerrar esse bloco e ir para o livro para estudar esse tema. Valeu, aquele abraço.